Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar da entrevista do advogado Lucas Cavalcante, que é assessor jurídico do Santa Cruz para a Rádio Jornal. Leonardo Boris ali conduziu essa entrevista com o Lucas, né? E a gente vai comentar aqui alguns pontos, alguns aspectos que a gente entendeu da entrevista, que eu acho que é muito claro, fica muito claro algumas coisas para a torcida e tira também muita dúvida, né? Eu vejo muita gente tirando, com muita dúvida nas lives, muitas dúvidas nas redes sociais e o advogado esclarece como vai andar esse novo rito agora para a aprovação final da SAF Santa Cruz. Mas, antes de seguir, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, comenta, é tudo de graça, então faz essas quatro tarefas aí pra gente, que você ajuda muito o canal aqui. E se você quer ajudar a gente a continuar mais ainda o trabalho, então aponta a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e ajuda a gente também, ou clicando aqui em Seja Membro, ou na descrição, onde tem vários planos aí para você ajudar o 3 de fevereiro a continuar o trabalho. Agradecemos desde já e vamos para o vídeo, né? Vamos lá para o vídeo, que um vídeo é um pouco mais longo, mas tem muita explicação aqui. A gente separou 3 tópicos aqui em relação a algumas dúvidas que os torcedores tiveram sobre dar errado, sobre papel do conselho e também prazo. E a gente vai falar esses 3 tópicos aqui no vídeo, então acompanha o vídeo até o final, que você vai sair daqui 100% informado. É isso, tamo junto, vamos lá. Em algum momento, num passado recente, houve realmente algum risco no fio de transmissão entre investidores e a Associação Santa Cruz? Não, não chegou a esse ponto, Boris. Na verdade, chega a ser até engraçado como as coisas se publicam. Acho que ontem foi um exemplo disso. Em algum momento disseram que estava tudo acabado, em outro momento disseram que estava tudo fechado, antes mesmo de terra nenhuma que a gente estava tendo de mais um alinhamento. Então, as pessoas especulam com base em falta de notícia ou notícia em excesso, acabam que gera notícias aí nas redes sociais. Na verdade, a gente tratou o tema com muita responsabilidade, tá, Boris? Então, qual era o nosso principal ponto aqui? A gente precisa levar para o conselho algo que tenha substrato, algo que tenha coerência, que tenha garantias, que esteja seguro. Isso, então, existe a proposta, o projeto, desde janeiro, quando foi apresentado. Para esse projeto, eles precisavam olhar o clube de forma inteira, e para o projeto tomar pé, era natural que o investidor, assim como foi super transparente, estava criando lá para participações. Então, precisava que essa empresa estivesse completa, lastreada, e tivesse todos os amparos legais para que estivesse pronta para dizer, olha, o veículo que vai ser adquirido pela Santa Cruz estava pronto para dar os próximos passos. Então, isso estava sendo constituído, estava sendo negociado, estava na forma, o modelo. Então, são etapas jurídicas que precisavam ser superadas nesse intervalo, que demanda tempo, né? Então, estávamos em negociações, estávamos em ajustes e que foram avançando no dedo do tempo. Então, quando a gente percebeu o avanço final real, vamos pegar aqui nos ajustes finais de contratos para poder avançar. E deixamos isso claro para o torcedor. É isso que aconteceu nesse ato de tempo aí, de forma muito transparente novamente, tá, Boris? Pronto, o primeiro esclarecimento dele é sobre algumas coisas que a gente viu nas redes sociais nos últimos tempos, de desespero de parte da torcida em relação a que pode dar errado, etc. E eu vi muita gente afirmando em grupo de WhatsApp que haveria uma desistência, Cadá estava fora, que a SAF não podia acontecer. Lógico que o Lucas Cavalcante ele não vai vir, é o advogado pela prerrogativa de que ele está envolvido, ele não vai dizer, não, houve sim uma possibilidade de dar errado. Lógico que ele não vai falar isso, tá? Mas fica claro que as coisas estão mudando de forma que deveriam estar andando, né? Então, acho que realmente, até como eu converso muito com o pessoal próximo, né? A gente troca muito essa ideia de que realmente a SAF der errado interessaria algumas pessoas. E esses mensageiros do caos não é por acaso, né? Então, mais um ponto aí que a gente comenta em relação a isso e o advogado deixa claro, porém, a gente sabe, né? Finalizamos aí o processo e agora
acho que está mais claro ainda em relação a como foi o processo, né? Eu acho que o torcedor queria tirar a dúvida, eu acho que o Lucas Cavalcante consegue esclarecer bem essa dúvida. Agora vamos falar sobre o papel do Conselho Deliberativo, importante ponto para o torcedor ter essa informação do que o Lucas Cavalcante vai deixar e espero que vocês entendam, tá? Então, escutem o que o advogado Lucas Cavalcante, assessor jurídico do Santa Cruz, vai falar. Porter. Será colocado em duas votações, Conselho Deliberativo e AGE, Associação Geral de Sócios, Assembleia, perdão. Eu lhe pergunto uma coisa, existe na proposta vinculante, se um dos dois não aceitarem, o negócio estaria desfeito? A gente, como eu disse lá no começo aqui da nossa entrevista, e aí Bruno também sempre teve muita segurança com relação a isso, que não ia tomar nenhuma decisão sem ouvir os órgãos do clube. Então existem condições precedentes para o negócio, e entre essas condições também são essas etapas de ser superadas. Então, não é só uma validação, sim, mas uma necessidade para que isso aconteça, para que o negócio pare de pé. Nada vai ser feito sem respeitar o desejo do conselheiro, o desejo do torcedor e de uma forma, dos seus credores. Então, assim, a gente quer que o negócio seja, de fato, uma maioria que concorde e aprove o projeto. Não é uma decisão de Lucas, de Bruno, de A, de B ou de C, mas a gente é só um interlocutor nessa etapa, para que depois todos tenham acesso, analisem e opinem sobre o interesse em prosseguir com esse caminhar desse projeto. É isso que está sendo feito, é isso que está no papel e é isso que todos concordam que é fundamental. Bom, ele fala da maioria, né? Então, se ele fala maioria, ele fala de posicionamento, fala de votação, fala de escolha, né? Então, ele fala que existe essa prerrogativa, mas pelo jeito que ele mesmo está ali comentando, é difícil, a forma de se expressar, dificilmente isso vai dar errado, né? Mas existe sim uma solicitação, inclusive tem na entrevista com a Camila Souza lá da GE, onde o Márcio Cadar fala sobre isso, né? Os investidores querem isso, o próprio Lucas fala que eles não são eles que estão, eles são apenas o interlocutor, então os investidores querem ter essa prerrogativa de não ter espaço, é isso, sabe como funciona o clube associativo, tem essa visão de como como são os bastidores, então meio que para garantir de vez, né? Então vamos ter também essa apreciação aí do conselho, assim como um sócio que vai ser posteriormente a última, né? Mas é isso aí que o Lucas deixa claro. Vamos para o último tema aqui, questão de tempo, né? Muita gente até me perguntando quanto tempo, e aqui vocês vão ouvir do Lucas Cavalcante a questão de tempo, porque pode demorar um bom tempo. Um bom tempo não, mas demorar alguns meses, né? Mas é coisa que não passe aí, acredito, 60, 90 dias, como eu falei na live. Vamos lá. A gente até mencionou ontem, por exemplo, assim, a gente tem muito cuidado com isso, porque isso pode ser pro bom ou por mim, né? Assim, colocar datas desde já, enfim, programas que às vezes não dependem da nossa vontade, depende de uma etapa que depende de receber uma certidão, depende de chegar a uma informação, alguma coisa assim, a gente tem que ter muito cuidado para isso. A gente vai refletir no papel tudo que foi combinado, enfim, isso aí, isso eu digo, asseguro que não deve demorar alguns dias, poucas semanas para isto, e aí, ultrapassado esse prazo de ajustes jurídicos, contratuais, idas e vindas lá da minuta, a gente vai sim divulgar um cronograma de forma ampla. E lembro, até antes de passar para o conselho, a gente vai respeitar também os direcionamentos que o conselho disser, tá? De passar pelo seu conselho fiscal, seus comitês temáticos, depois votação perante o conselho e depois a assembleia, enfim. Então, a gente vai divulgar um cronograma positivo, essa agenda de forma transparente. Hoje seria irresponsabilidade minha dizer cravar uma data ou instituto de prazo, porque depende dos ajustes que a gente fizer aqui no contrato. Assim que tiver isso, não tenha dúvida, que o torcedor coral e toda a imprensa vai ter conhecimento do cronograma que a gente... que finalizaram a entrevista, mas que a gente vai fazer. Basicamente isso, ele encerra aí nesse ponto.
O Lucas Cavalcante deixa claro que ainda não existe cronograma porque tem ajuste jurídico sendo feito, né? Então, próximas semanas aí, ele fala próximos dias, próximas semanas, teremos o cronograma publicado pelo clube. Então, acho que o que tinha de maior anseio da torcida, que era a aprovação do lastro financeiro depois daquela declaração do Bruno em entrevista, né? A gente vê nos últimos dias que isso já acabou, né? Na última quarta-feira teve essa publicação e isso veio à tona que já está resolvido. Os obstáculos foram superados. Existe obstáculo até para você financiar uma casa, tá, pessoal? Normal. Vai na caixa ali para financiar uma casa, tem obstáculos. Então, obstáculos é natural no momento, nessas negociações. Então, superados, passamos essa fase, estamos nas fases de ajustes jurídicos, onde as minutas serão enviadas de um lado para o outro e todos serão balizados para depois da formulação isso ter um cronograma publicado e apresentar de forma consistente a proposta vinculante para o Conselho. Lembrando, como o Lucas falou, existem as comissões dos conselhos, né? Então tem que respeitar tudo que o Conselho direcionar, Comissão Fiscal e as demais comissões lá, que o Conselho achar que seja válido apreciar a proposta vinculante. Acredito eu que chegando no Conselho, as coisas tem de demorar mais alguns tempos, uma semana, eu acho, no máximo ali, uma semana e meia. Acho que não acredito que não passa disso, porque até não precisa, né? Essa apreciação ela deve ocorrer de forma mais rápida, pois a documentação vai estar toda preparada, mediante o que o Lucas falou aqui. Assim que finalizar toda essa documentação, ela vai chegar para o Conselho de forma definitiva, né? Então, o Conselho ele vai apreciar e direcionar as comissões. Votação no Conselho, consequentemente, votação do sócio. Lembrando que a gente tem os prazos, né? 8 dias para o Conselho e 45 dias para o sócio depois do Conselho. Porque tem que ser publicado 3 vezes, né? Em jornal de grande circulação e no site oficial do clube. 45 dias, 20 e 10 são essas 3 vezes que precisam ser publicadas essa convocação da AGE. Então, Santa Cruz aí tem mais ou menos aí uns 2 meses a 3 meses ainda para finalizar a votação do sócio. Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo ficou claro. Acredito eu que para quem tinha muita dúvida em relação aos processos, o Lucas Cavalcante, em entrevista à Rádio Jornal, com a condução do Leonardo Borges, deixou bem claro que os ditos foram vencidos e agora é uma questão mais protocolar em relação ao caminhar da SAF. Beleza? Então, se você ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Em breve estaremos live, né? Não sei se a gente tem live hoje, mas acho que segunda ou final de semana agora a gente também deve ter alguma live. A gente está fazendo live praticamente diário. Então, basicamente, a gente tira a dúvida de vocês também lá. Então, deixa aqui nos comentários, a gente vai trocando ideia, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, dá like, compartilha, seja membro, ajuda o 3 de fevereiro a continuar essa batalha. Tamo junto, fui!